E aí pessoal, beleza? Como é sabido de muitos, a prova do DEPEN será no dia 28 de fevereiro. E eu achei por bem fazer uma maratona com 500 questões comentadas para a prova do DEPEN. Será muito útil para a sua aprovação. Haja vista que já foi um longo período estudando, parte teórica e tal, resolvendo algumas questões, agora resolver exaustivamente questões para esta prova. Só de regimento interno serão 200 questões comentadas para você gabaritar esse regimento. De lei de execução penal serão entre 100 e 150 questões também, para você detonar nessa prova. Além de portarias, decretos, outras leis também que serão cobradas no DEPEN. Então, vamos lá, sem mais delongas. O regimento interno aqui são questões elaboradas por mim. Foram feitas na matéria anterior, 2020. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ler rápido, mas você poderá dar pausa no vídeo, ler, reler com calma, como se estivesse na prova. Da mesma forma com o gabarito, para não ficar bastante demorado. Então vamos começar pelo regimento interno. 200 questões. Conforme a portaria MSP número 199, de 9 de novembro de 2018, julga o item seguinte. O Departamento Penitenciário Nacional, DEPEN, tem por finalidade exercer as competências previstas nos artigos 71 e 72 da Lei número 7.210 de 84, e especificamente planejar e coordenar a política regional de serviços penais. Vamos para a resposta. Errado. Não é o que forma o artigo 1º, inciso 1 da supracitada portaria. O Departamento Penitenciário Nacional, DEPEN, órgão específico singular a que se refere o artigo 2º, inciso 2, a linha B do anexo 3 do Decreto 9.360 de 2018, tem por finalidade exercer as competências previstas nos artigos 71 e 72 da Lei 7.210 e especificamente planejar e coordenar a política nacional. Planejar e coordenar a política nacional de serviços penais. Vamos para a próxima. Vou ser mais breve. O DEPEN tem por finalidade exercer as competências previstas nos artigos 71 e 72 e especificamente inspecionar e fiscalizar mensalmente os estabelecimentos e os serviços penais. Vamos para a resposta. Errado. O DEPEN, órgão específico, singular, a que se refere o artigo 2º, inciso 2, a linha B, tal, tem por finalidade exercer as competências previstas nos artigos 71 e 72 da Lei de Execução Penal e especificamente o que? Inspecionar e fiscalizar periodicamente. Muita atenção. Vou voltar aqui rapidinho. Inspecionar e fiscalizar mensalmente. Tem que ter muito cuidado. Periodicamente, mensalmente, sempre que tiver na lei, por exemplo, mensalmente, semestralmente, anualmente, algo do tipo, você pode grifar que a banca adora utilizá-lo e alterar para levar o candidato ao erro. Então, você não tem que decorar o artigo todo, o inciso todo, você tem que memorizar as palavras-chave. Quais são essas palavras? As palavras que a banca costuma alterar para levar o candidato ao erro. E como é que você vai saber? Resolvendo inúmeras questões de provas. E de forma corriqueira você vai ler normalmente, inspecionar e fiscalizar periodicamente, estabelecimentos de serviços penais, tal, você vai ler de forma corriqueira, habitual, o artigo todo, o inciso todo, pois assim você vai com isso entender o contexto, pois às vezes o CESP parafraseia o artigo, o inciso, então não adianta só decorar, você nem tem que decorar, você tem que procurar compreender o contexto também. Aí eu sempre costumo colocar a observação aqui, quando for estudar a lei seca, regimento interno, etc. Lembre-se de grifar, dar uma ênfase boa para as palavras-chave, pois as bancas costumam alterá-las para levar o candidato ao erro. Foi o que eu informei.
O DEPEN tem por finalidade exercer as competências previstas tal, e especificamente colaborar técnica e financeiramente com os entes federativos quanto à implementação de políticas de educação, saúde, trabalho, assistência social, cultura jurídica e respeito à diversidade e questões de gênero para a promoção dos direitos das pessoas privadas de liberdade e dos egressos do sistema prisional. Vamos para a resposta. Correto. O DEPEN, órgão específico, tal, e específico, tal. Tem a finalidade de exercer as competências, tal, e especificamente colaborar técnica e financeiramente com os entes federativos quanto à implementação de políticas de educação, saúde, trabalho, assistência social, cultural, jurídica e respeito à diversidade e questão de gênero para a promoção de direitos das pessoas privadas de liberdade e dos egressos no sistema prisional. Então, aqui eu grifo e utilizo cores de forma estratégica para ajudar na memorização. Então, tem esse detalhe também que eu faço para procurar ajudá-lo na memorização. E como você percebeu, eu vou fazer uma leitura breve, não vou ler artigo 2º, ficar repetindo a mesma coisa. O DEPEN e tal, finalidade, para ser mais ágil. O DEPEN tem por finalidade de exercer as competências nos artigos tal, e especificamente colaborar técnica e financeiramente com os entes federativos quanto à formação e à capacitação transitória dos trabalhadores dos serviços penais. Lembrando que você pode dar pausa no vídeo e reler a questão. Vamos para a resposta. Errado. O DEPEN, órgão específico, singular, tal, tem por finalidade exercer as competências previstas nos artigos tal e especificamente colaborar técnica e financeiramente com os entes federativos quanto à formação e à capacitação permanente dos trabalhadores dos serviços penais. Vamos para a próxima. O DEPEN tem por finalidade exercer as competências tal e especificamente inspecionar e fiscalizar periodicamente os estabelecimentos e os serviços civis. Vamos para a resposta. Errado. O DEPEN, órgão específico, singular que se refere ao artigo tal, tem por finalidade exercer as competências previstas nos artigos tais e especificamente inspecionar e fiscalizar periodicamente os estabelecimentos e serviços penais. O DEPEN tem por finalidade exercer as competências tais e especificamente processar, analisar e encaminhar, na forma prevista em lei, os pedidos de indultos coletivos. Deixa eu beber um pouco d'água aqui. Vamos para a resposta. Errado. O DEPEN, o artigo tal, tem por finalidade exercer as competências previstas nos artigos tais e especificamente processar, analisar e encaminhar da forma prevista em lei, os pedidos e os indultos individuais. Cuidado com as cascas de bananas. Procure dar ênfase em palavras que a banca pode alterar para induzir o candidato ao erro. Quando você estudar a lei seca, regime interno, faça como se fosse o examinador de banca. Isto é, em quais pontos você alteraria para que o candidato errasse. Por exemplo, se você fosse elaborar uma questão com este inciso 7, o que você alteraria aqui para levar o candidato ao erro? Então você tem que se colocar no lugar do examinador da banca. Com isso, você vai ter uma melhor estratégia e eficiência no estudo da lei seca. O DEPEN tem por finalidade exercer as competências previstas nos artigos tais e especificamente gerir os recursos do Fundo Penitenciário Nacional. Vamos para a resposta.
Correto. O DEPEN tem por finalidade exercer as competências previstas nos artigos tais e, especificamente, gerir os recursos do Fundo Penitenciário Nacional. O DEPEN tem por finalidade exercer as competências previstas nos artigos tais e, especificamente, elaborar estudos e pesquisas sobre a legislação processual penal. Vou subir um pouco aqui. Vamos para a resposta. Errado. O DEPEN tem por finalidade exercer as competências previstas nos artigos tais e, especificamente, elaborar estudos e pesquisas sobre a legislação penal. Como é que estava aqui? Sobre a legislação processual penal. Olha a pegadinha aqui. Tem que ter muita atenção. Então, legislação penal. Fique esperto. O DEPEN tem por finalidade exercer as competências previstas nos artigos tais e, especificamente, promover a gestão da informação penitenciária e consolidar em banco de dados estadual informações sobre os sistemas penitenciários federal e dos entes federativos. Vamos para a resposta. Errado. O DEPEN tem por finalidade exercer as competências previstas nos artigos tais e, especificamente, promover a gestão da informação penitenciária e consolidar em bancos de dados o quê? Nacional. Informações sobre os sistemas penitenciários federal e dos entes federativos. O DEPEN tem por finalidade exercer as competências previstas nos artigos tais e, especificamente, autorizar os planos de correição mensal e determinar a instauração de procedimentos disciplinares no âmbito do departamento. Vamos para a resposta. Errado. O DEPEN tem por finalidade exercer as competências tal e, especificamente, autorizar os planos de correição periódica e determinar a instauração de procedimentos disciplinares no âmbito do departamento. Correição mensal. Mas é o quê? Periódica. Compete à Assessoria de Informações Estratégicas apoiar os dirigentes do DEPEN, em conjunto com a diretoria executiva, na coordenação dos processos de planejamento estratégico, organização e avaliação institucional. Vamos para a resposta. Correto. A Assessoria de Informações Estratégicas compete apoiar os dirigentes do DEPEN, em conjunto com a diretoria executiva, na coordenação dos processos de planejamento estratégico, organização e avaliação institucional. Compete à Corregedoria Geral do Departamento Penitenciário Nacional orientar os dirigentes da sede e das unidades centralizadas quanto à interpretação e ao cumprimento da legislação pertinente. Vamos para a resposta. Errado. A Corregedoria Geral do Departamento Penitenciário Nacional compete orientar os dirigentes da sede e das unidades descentralizadas. Cuidado! Descentralizadas quanto à interpretação e ao cumprimento da legislação pertinente. Aqui eu coloquei a observação, acredito que muitos caíram nessa pegadinha, estou destilando o veneno do CESP. Então aqui é algo que o CESP também gosta de fazer, então fique muito atento. Então, como informei, eu utilizo cores aqui e palavras-chave para facilitar os estudos. Vamos lá sem delongas.
O DPEM tem por finalidade exercer as competências tais, dos artigos tais e, especificamente, acompanhar a aplicação fiel das normas de execução penal no território nacional. Vamos para a resposta. Correto. O DPEM tem por finalidade exercer as competências previstas nos artigos tais e, especificamente, acompanhar a aplicação fiel das normas de execução penal no território nacional. Ixi, foi demais. O DPEM tem por finalidade exercer as competências previstas nos artigos tais e, especificamente, assistir tecnicamente os entes federativos na implementação dos princípios e das regras da execução processual penal. Vamos para a resposta. Errado. O DPEM tem por finalidade exercer as competências previstas nos artigos tais e, especificamente, assistir tecnicamente os entes federativos na implementação dos princípios e das regras da execução penal. Aqui, novamente, outro peguinho, então, muita atenção. O DPEM tem por finalidade exercer as competências tais, tal e, especificamente, colaborar técnica e financeiramente com os entes federativos quanto à implementação de estabelecimentos e serviços diários. Beber uma água aqui. Vamos para a resposta. Errado. O DPEM tem por finalidade exercer as competências previstas nos artigos tais e, especificamente, colaborar técnica e financeiramente com os entes federativos quanto à implementação de estabelecimentos e serviços penais. O DPEM tem por finalidade exercer as competências tal e, especificamente, coordenar e supervisionar os estabelecimentos penais e de internamento regionais. Vamos para a resposta. Errado. O DPEM tem por finalidade exercer as competências tal e, especificamente, coordenar e supervisionar os estabelecimentos penais e de internamento federais. O DPEM tem por finalidade já vou falar logo assim, ó. O DPEM tem por finalidade tal exercer as competências e, especificamente, apoiar jurídica e financeiramente o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Vamos para a resposta. Errado. O DPEM tem por finalidade exercer as competências previstas nos artigos 71 e 72 e, especificamente, apoiar administrativa e financeiramente o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Aqui sempre é o recado de sempre. O DPEM tem por finalidade exercer as competências tal e, especificamente, promover a gestão da informação penitenciária e consolidar em banco de dados nacional informações sobre os sistemas penitenciários federal e dos entes federados. Vamos para a resposta. Correto. O DPEM tem por finalidade exercer as competências previstas tal e, especificamente, promover a gestão da informação penitenciária e consolidar em banco de dados nacional informações sobre os sistemas penitenciários federal e dos entes federados.
O DEPEN tem por finalidades as competências nos artigos tais, especificamente, colaborar técnica e financeiramente com os entes federativos quanto à implementação da política estadual de alternativas penais e ao fomento às alternativas ao encarceramento. Vamos para a resposta. Errado. O DEPEN tem por finalidade exercer as competências e especificamente colaborar técnica e financeiramente com os entes federativos quanto à implementação da política nacional de alternativas penais e ao fomento às alternativas ao encarceramento. Compete à assessoria de informações estratégicas assessorar o processo de planejamento e tomada de decisão individual para garantir a efetividade e racionalidade das ações do DEPEN. Vamos para a resposta. Errado. A assessoria de informações estratégicas compete assessorar o processo de planejamento e tomada de decisão coletiva para garantir a efetividade e racionalidade das ações do DEPEN. Compete à assessoria de informações estratégicas prestar assessoramento técnico ao diretor-geral do DEPEN na coleta de dados e tratamento de informações. Vamos para a resposta. Correto. A assessoria de informações estratégicas compete prestar assessoramento técnico ao diretor-geral do DEPEN na coleta de dados e tratamento de informações. Compete à assessoria de informações estratégicas supervisionar a elaboração do levantamento territorial de informações penitenciárias a ser atualizado semestralmente. Vamos para a resposta. Errado. A assessoria de informações estratégicas compete supervisionar a elaboração do levantamento nacional, territorial. Cuidado com as pegadinhas. Eu procuro elaborar as questões no estilo CESP. E mesmo porque a banca do DEPEN é o CESP. A assessoria de informações estratégicas compete supervisionar a elaboração do levantamento nacional de informações penitenciárias a ser atualizado semestralmente. É uma informação muito importante aqui, ó. Coloca marca-texto aí no material, grifa, porque a banca pode muito bem colocar mensalmente e muitos candidatos errarem. Compete à assessoria de informações estratégicas o quê? Organizar e estruturar dados estatísticos do sistema prisional, de sistema de justiça criminal e de outros de interesse do DEPEN Lembrando que você pode dar pausa no vídeo, leia, releia com calma, não precisa de pressa. Vamos para a resposta. Correto. A assessoria de informações estratégicas compete organizar e estruturar dados estatísticos do sistema prisional, de sistema de justiça criminal e outros de interesse do DEPEN. Compete à Corregedoria Geral do Departamento Penitenciário Nacional o quê? Assessorar o gerente do Departamento Penitenciário Nacional em assuntos de natureza disciplinar, bem como sugerir elaboração normativa pertinente. Beber mais um pouco d'água aqui.
Vamos para a resposta. Errado. A Corregedoria Geral do Departamento Penitenciário Nacional compete assessorar o diretor-geral do Departamento Penitenciário Nacional em assuntos de natureza disciplinar, bem como sugerir elaboração normativa pertinente. Cuidado que aqui, bem como, a banca pode colocar salvo, exceto ou excetuado, que tornaria errado. Então, bem como, ou seja, assim como, sugerir elaboração normativa pertinente. Essa parte aqui também, às vezes, a banca costuma alterar para levar o candidato ao erro. Fique esperto. Por exemplo, bem como, a banca pode colocar salvo, exceto, excetuado. Aí tornaria a questão errada. Compete à Corregedoria Geral do Departamento Penitenciário Nacional o quê? Submeter ao diretor-geral relatório opinativo sobre as conclusões alcançadas pelas comissões disciplinares para a decisão da autoridade competente. Vamos para a resposta. Correto. A Corregedoria Geral do Departamento Penitenciário Nacional compete submeter ao diretor-geral relatório opinativo sobre as conclusões alcançadas pelas comissões disciplinares para a decisão da autoridade competente. Compete à Corregedoria Geral do Departamento Penitenciário Nacional elaborar manuais de correição e disciplina, excetuado realizar correções e inspeções ordinárias e extraordinárias. E aí, item certo ou errado? Vamos para a resposta. Errado. A Corregedoria Geral do Departamento Penitenciário Nacional compete elaborar manuais de correição e disciplina, bem como realizar correções e inspeções ordinárias e extraordinárias. Excetuado equivale, ou seja, equipara, tem o mesmo significado a salvo. Excetuado é o mesmo que salvo, exceto. São sinônimos. Cuidado, porque questão do SESP, às vezes a pessoa sabe a questão, mas às vezes tem alguma palavra diferente e ela não sabe. E o que acontece? Como a errada anula a certa, então a pessoa às vezes deixa de resolver a questão com medo por não saber o significado da palavra. Então é bom você criar um dicionário à parte com palavras utilizadas no direito, porque mesmo concurso para nível médio são cobrados às vezes o juridiquês. Então, fique esperto. Excetuado equivale a salvo e exceto. Procure ter um bom vocabulário, pois as bancas costumam usar palavras que para muitos são desconhecidas. Eu sei que é chato, mas é necessário. Compete ao gabinete o quê? Orientar e coordenar as atividades concernentes às áreas de relações institucionais, comunicação social e rotina administrativa no gabinete do diretor-geral. Vamos para a resposta. Correto. Ao gabinete compete orientar e coordenar as atividades concernentes às áreas de relações institucionais, comunicação social e rotina administrativa no gabinete do diretor-geral. E já de antemão, se desejar, me siga no Instagram e se inscreva aqui no canal. Prossigamos. Compete ao gabinete promover o acesso à informação e a transparência passiva no DEPEN por meio de diretrizes para atendimento dos pedidos de informação. Vamos para a resposta. Errado. Ao gabinete compete
promover o acesso à informação e a transparência ativa no DEPEN por meio de diretrizes para atendimento dos pedidos de informação. Compete à divisão de gestão processual o quê? Atualizar relatórios gerenciais para acompanhamento, avaliação e planejamento da atividade de gestão da divisão. Vamos para a resposta. Correto. A divisão de gestão processual compete atualizar relatórios gerenciais para acompanhamento, avaliação e planejamento da atividade de gestão da divisão. Compete ao Serviço de Assuntos Institucionais apoiar na gestão para emissão de passaporte oficial, visto e autorizações administrativas necessárias aos processos de afastamento do país. Vamos para a resposta. Correto. Ao Sistema de Assuntos Institucionais compete apoiar na gestão para emissão de passaporte oficial, visto e autorizações administrativas necessárias aos processos de afastamento do país. Compete ao Serviço de Assuntos Institucionais acompanhar no Senado Federal as iniciativas de interesse do DEPEN e assessorar o diretor-geral e, com sua autorização, os demais diretores, quanto às atividades e às solicitações do Poder Legislativo. Vamos para a resposta. Errado. Ao Serviço de Assuntos Institucionais compete acompanhar no Congresso Nacional as iniciativas de interesse do DEPEN e assessorar o diretor-geral e, com sua autorização, os demais diretores, quanto às atividades e às solicitações do Poder Legislativo. Aqui eu coloquei Senado Federal, mas poderia ter colocado Câmara dos Deputados. Aqui poderia ter posto, por exemplo, Poder Judiciário. Então fique muito atento, que a banca pode alterar aqui para levar o candidato ao erro. Compete ao Serviço de Comunicação Social propor o planejamento mensal de cerimônia e eventos do DEPEN. E agora? Palavra mensal. Será se está certo, está errado? Será se é semestralmente, anualmente, semanalmente? E aí? Certamente pode confundir sua cabeça. Vamos para a resposta. Errado. Ao Serviço de Comunicação Social compete propor o planejamento o quê? Anual. Eu volto a repetir, a banca adora alterar esse ponto para induzir o candidato ao erro, pois são muitos detalhes que o candidato tem que memorizar nas leis, regimentos, etc. Então é algo assim que é muito fácil de confundir a cabeça do candidato, ainda mais que no regimento que tem alguns casos mensalmente, outros anualmente, outros pode ser semestralmente, então grife e memorize. Anual, cerimônia. Memorize. Cerimônia anual. Ao Serviço de Comunicação Social compete propor planejamento anual de cerimônia e eventos do DEPEN. Compete ao Serviço de Comunicação Social fiscalizar os contratos de eventos do DEPEN. Vamos para a resposta. Correto. Ao Serviço de Comunicação Social compete fiscalizar os contratos de eventos do
DEPEN. Compete à diretoria executiva praticar, em conjunto com o diretor-geral, atos referentes a procedimentos licitatórios e à gestão de contratos. E aí, item certo ou errado? Vamos para a resposta. Correto. A diretoria executiva compete praticar, em conjunto com o diretor-geral, atos referentes a procedimentos licitatórios e à gestão de contratos. Compete à diretoria executiva elaborar proposta orçamentária semestral e plurianual do departamento, assim como as propostas de programação financeira de desembolso e de abertura de créditos adicionais. E aí, questão certa ou errada? Vamos para a resposta. Errado. A diretoria executiva compete elaborar a proposta orçamentária anual e plurianual do departamento, bem como as propostas de programação financeira de desembolso e de abertura de créditos adicionais. Compete à Assessoria de Informações Estratégicas supervisionar a elaboração do Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias a ser atualizado mensalmente. Vamos para a resposta. Errado. A Assessoria de Informações Estratégicas compete supervisionar a elaboração do Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias a ser atualizado semestralmente. Aqui no regimento tem muito disso. Ora é mensalmente, ora semestralmente, ora anualmente. Então, grife aí no seu material. É muito importante para a prova. Vamos para a próxima questão. Compete à Corregedoria Geral do Departamento Penitenciário Nacional assessorar o diretor-geral do Departamento Penitenciário Nacional em assuntos de natureza disciplinar, salvo sugerir elaboração normativa pertinente. Vamos para a resposta. Errado. A Corregedoria Geral do Departamento Penitenciário Nacional compete assessorar o diretor-geral do Departamento Penitenciário Nacional em assuntos de natureza disciplinar, bem como sugerir a elaboração normativa pertinente. Como informei, salvo equivale a excetuado, exceto, procure ter bom vocabulário e tal, então aqui é a situação inversa. Então a questão está errada. Compete ao Serviço de Assuntos Institucionais acompanhar no Congresso Nacional as iniciativas de interesse do DEPEN e assessorar o diretor-geral e, com sua autorização, os demais diretores quanto às às atividades e às solicitações do Poder Executivo. Vamos para a resposta. Errado. Ao Serviço de Assuntos Institucionais compete acompanhar no Congresso Nacional as iniciativas de interesse do DEPEN e assessorar o diretor-geral e, com sua autorização, os demais diretores quanto às atividades e às solicitações do Poder Legislativo. Compete à diretoria executiva o quê?
elaborar a proposta orçamentária anual e plurianual do Departamento, excetuadas as propostas de programação financeira de desembolso e de abertura de créditos adicionais. Vamos para a resposta. Errado. A diretoria executiva compete elaborar a proposta orçamentária o quê? Anual e plurianual do departamento, assim como as propostas de programação financeira de desembolso e de abertura de créditos adicionais. Compete à coordenação de orçamento, finanças, planejamento e controle coordenar as atividades relacionadas à elaboração, análise e encaminhamento das propostas orçamentárias anuais, bem como das reformulações que se fizerem necessárias no decorrer do exercício. E aí, o que você acha? Item certo ou errado? Vamos para a resposta. Correto. A coordenação de orçamento, finanças, planejamento e controle compete coordenar as atividades relacionadas à elaboração, análise e encaminhamento das propostas orçamentárias anuais, bem como das reformulações que se fizerem necessárias no decorrer do exercício. Compete à coordenação de orçamento, finanças, planejamento e controle o quê? Apoiar a direção-geral do DEPEN em questões orçamentárias e financeiras relacionadas ao desenvolvimento e à elaboração dos planos e programas anuais e plurianuais. Vamos para a resposta. Correto. A coordenação de orçamento, finanças, planejamento e controle compete apoiar a direção-geral do departamento em questões orçamentárias e financeiras relacionadas ao desenvolvimento e à elaboração dos planos e programas anuais e plurianuais. Compete à divisão de execução orçamentária e financeira o quê? Emitir empenhos, realizar pagamentos, retenções e centralizações necessárias à execução das despesas. Beber um pouco d'água aqui. Vamos para a resposta. Errado. A divisão de execução orçamentária e financeira compete emitir empenhos, realizar pagamentos, retenções e descentralizações necessárias à execução das despesas. Muita atenção com os detalhes. Compete à divisão de execução orçamentária e financeira acompanhar e controlar a execução orçamentária e financeira das atividades gestoras. Vamos para a resposta. Correto. A divisão de execução orçamentária e financeira compete acompanhar e controlar a execução orçamentária e financeira das unidades gestoras. Compete à divisão de execução orçamentária e financeira o quê? Supervisionar, orientar e promover a execução das atividades de movimentação dos débitos orçamentários e dos recursos financeiros. Lembrando que você pode acelerar o vídeo, viu? Deixa eu mudar aqui a posição. Aqui. Vamos para a resposta. Errado. A divisão de execução orçamentária e financeira compete
supervisionar, orientar e promover a execução das atividades de movimentação dos créditos orçamentários e dos recursos financeiros. Compete à divisão de execução orçamentária e financeira o quê? Executar as atividades relacionadas às operações dos sistemas estruturantes. Vamos para a resposta. Correto. A divisão de execução orçamentária e financeira compete executar as atividades relacionadas às operações dos sistemas estruturantes. Compete à divisão de contabilidade e controle coordenar os procedimentos de conformidade jurídica dos atos e de gestão orçamentária, financeira e patrimonial e o processo de conformidade de registro de gestão. E aí, item certo ou errado? Vamos para a resposta. Errado. A divisão de contabilidade e controle compete coordenar os procedimentos de conformidade contábil, dos atos de gestão orçamentária, financeira e patrimonial e o processo de conformidade de registro de gestão. Compete à divisão de contabilidade e controle o quê? Realizar a inclusão e exclusão de agentes do rol de responsáveis em sistemas estruturantes. Vamos para a resposta. Correto. A divisão de contabilidade e controle compete realizar a inclusão e exclusão de agentes do rol de responsáveis em sistemas estruturantes. Realizar a inclusão e exclusão de agentes do rol de responsáveis em sistemas estruturantes. Aqui é como eu falei, eu utilizo cores, palavras-chave, grifo para ajudar na memorização. Vamos lá. Compete à divisão de contabilidade e controle controlar e atender às demandas administrativas vinculadas a perdimento de bens, restituição de valores e registro de arrecadação. Vamos para a resposta. Errado. A divisão de contabilidade e controle compete controlar e atender às demandas o quê? Judiciais, vinculados a perdimento de bens, restituição de valores e registro de arrecadação. Compete à divisão de contabilidade e controle o quê? Acompanhar e atualizar as variações patrimoniais relativas aos bens imóveis registrados no sistema patrimonial, Sistema de Gestão dos Imóveis de Uso Especial da União. Vamos para a resposta. Correto. A divisão de contabilidade e controle compete acompanhar e atualizar as variações patrimoniais relativas aos bens imóveis, aos bens imóveis registrados no Sistema Patrimonial, Sistema de Gestão dos Imóveis de Uso Especial da União. Compete à divisão de diários e passagens o quê? Fornecer relatórios gerenciais de diárias e passagens. Vamos para a resposta. Correto.
A divisão de diárias e passagens compete fornecer relatórios gerenciais de diárias e passagens. Compete aqui, parece muito óbvio, né? Mas o problema é que às vezes na questão em provas tem alguma questão que é muito óbvia, mas que na verdade é uma pegadinha da banca, então tem que ficar muito atento. Compete à coordenação de gestão de pessoas coordenar a elaboração e a execução de plano mensal de capacitação. Novamente, e aí, será que é mensal mesmo? É anual, semestral, semanal? Aqui nesse regimento tem muita variação, hora mensal, hora anual, hora semestral. E agora, será que está certo, está errado? Vai grifando aí no material. Vamos para a resposta. Errado. A coordenação de gestão de pessoas compete coordenar a elaboração e a execução de plano anual. Vai grifando no material. De capacitação. Compete à coordenação de gestão de pessoas o quê? Coordenar e acompanhar as atividades de administração de pessoal, de remuneração, de cargos, salários e de desenvolvimento de pessoas. Vamos para a resposta. Correto. A coordenação de gestão de pessoas compete coordenar e acompanhar as atividades de administração de pessoal, de remuneração, de cargos, salários e de desenvolvimento de pessoas. Compete à coordenação de gestão de pessoas o quê? Articular-se juntamente a organismos públicos e privados para a realização de estudos, pesquisas, troca de informações, excetuada a elaboração de projetos especiais compatíveis com o planejamento estratégico da instituição para sua área de atuação. E aí, o que você acha? Questão certa ou errada? Vamos para a resposta. Errado. A coordenação de gestão de pessoas compete articular-se junto a organismos públicos e privados para a realização de estudos, pesquisas, troca de informações, bem como, cuidado, elaboração de projetos especiais compatíveis com o planejamento estratégico da instituição para sua área de atuação. Lembrando, excetuado equivale a salvo, exceto. Beber um copo d'água aqui. Compete à coordenação de gestão de pessoas o quê? Acompanhar o cumprimento das decisões judiciais, administrativas, do Tribunal de Contas do Estado e orientações oriundas da auditoria interna pertinentes à gestão de pessoas. Vamos para a resposta. Errado. A coordenação de gestão de pessoas compete acompanhar o cumprimento das decisões judiciais, administrativas, do Tribunal de Contas da União, cuidado, e orientações oriundas da auditoria interna pertinentes à gestão de pessoa. Então, o objetivo principal aqui desse material que eu criei, do regimento interno, é para ajudar na compreensão do regimento interno, a facilitar o estudo do regimento interno. Então, por isso que eu grifo, utilizo cores, coloco umas pegadinhas que é como se fosse o CESP. Então, já para ajudar a facilitar o seu estudo.
Porque a pessoa pegar um regimento interno que é muito chato de estudar, não sei quantos artigos e ver ali, caramba, e agora? Então aqui com o material, dessa forma procuro, dentro do possível, facilitar o estudo aí desse regimento que é grande. Mas vai dar tudo certo. Não foque no cansaço, mas se imagine onde você sonha estar. Digo mais, já escolha com qual roupa você vai para a sua posse, para o concurso do DEPEN. Então vamos lá. Persevere, guerreiro, guerreiro, vai dar tudo certo. Compete à coordenação de gestão de pessoas o quê? Acompanhar as normas e jurisprudência exaradas pelo órgão central e pelos órgãos de controle acerca do regime próprio de previdência do servidor público e normas subsidiárias. Vamos para a resposta. A coordenação de gestão de pessoas compete acompanhar as normas e jurisprudência exaradas pelo órgão central e pelos órgãos de controle acerca do regime próprio de previdência do servidor público e normas subsidiárias. Compete à coordenação de gestão de pessoas o quê? Orientar a instrução de processos e subsidiar o fornecimento de informações para abertura de tomada de contas, ressarcimento de valores e inscrição na dívida ativa de todo aquele que der causa à perda, extravio ou irregularidade que resulte em dano ao erário em sua área de atuação. Lembrando que você pode ler com calma, não resolva as questões de qualquer jeito, tente acertar, simule como se estivesse na prova. Vamos para a resposta. Correto. A coordenação de gestão de pessoas compete orientar a instrução de processo e subsidiar o fornecimento de informações para abertura de tomada de contas, ressarcimento de valores e inscrição na dívida ativa de todo aquele que der causa à perda, extravio ou irregularidade que resulte em dano ao erário em sua área de atuação. Vamos para a próxima. Compete à divisão de estudos de gestão de pessoas pesquisar, catalogar, arquivar, divulgar e manter atualizadas as informações sobre legislação de pessoal, salvo quanto às normas e decisões administrativas, pareceres e jurisprudência. Vamos para a resposta. A divisão de estudos de gestão de pessoas está errado. Aqui a questão, a divisão de estudos de gestão de pessoas compete pesquisar, catalogar, arquivar, divulgar e manter atualizadas as informações sobre legislação de pessoal, inclusive, bem como, assim como, quanto às normas e decisões administrativas, pareceres e jurisprudência. Compete à divisão de estudos de gestão de pessoas elaborar subsídios para a Advocacia Geral da União, Ministério da Justiça, Poder Judiciário e demais órgãos nos processos da área de gestão de pessoas. Vamos para a resposta. Errado. A divisão de estudos de gestão de pessoas compete elaborar subsídios para a Advocacia Geral da União, Ministério Público, Poder Judiciário e demais órgãos nos processos da área de gestão de pessoas. Aqui, como eu falei, estou fazendo as pegadinhas de propósito. É bom apanhar aqui para na prova já chegar bem preparado e chegar com bastante malícia em relação às pegadinhas do CESP. Então vamos aí ficar esperto. Próxima questão.
Compete à divisão de estudos de gestão de pessoas o que? Orientar atividades e emitir informações, notas e pareceres de natureza técnica em processos que tratem de tempo de serviço, reposicionamento, incorporações, quintos, décimos, vantagem pessoal, correlação ou transformação de cargos e funções de servidores ativos. Vamos para a resposta. Correto. A coordenação de gestão de pessoas compete orientar atividades e emitir informações, notas e pareceres de natureza técnica em processos que tratem de tempo de serviço, reposicionamento, incorporações, quintos, décimos, vantagem pessoal, correlação ou transformação de cargos e funções de servidores ativos. Compete ao Serviço de Apoio à Gestão e Desligamento expedir certidões, resumos de tempo de serviço, atestados, declarações e demais expedientes. Vamos para a resposta. Correto. Ao Serviço de Apoio à Gestão e Desligamento compete expedir certidões, resumo de tempo de serviço, atestados, declarações e demais expedientes. Compete ao Serviço de Apoio à Gestão e Desligamento o que? Prestar, quando solicitadas, informações às unidades centralizadas dos assuntos pertinentes à sua área de atuação. Vamos para a resposta. Errado. Ao Serviço de Apoio à Gestão e Desligamento compete prestar, quando solicitadas, informações às unidades descentralizadas, muito cuidado com esse detalhe, dos assuntos pertinentes à sua área de atuação. Compete à divisão de pagamento, execução financeira e orçamentária de pessoal manter atualizados os demonstrativos dos saldos orçamentários e financeiros e elaborar programação financeira mensal de pessoal no âmbito do Departamento Penitenciário Nacional. Vamos para a resposta. Correto. Dessa vez está correto. A divisão de pagamento e execução financeira e orçamentária de pessoal compete manter atualizados os demonstrativos dos saldos orçamentários e financeiros e elaborar a programação financeira mensal. Por isso que eu falei que dessa vez está certo. De pessoal no âmbito do Departamento Penitenciário Nacional. Compete à divisão de pagamento e execução financeira e orçamentária de pessoal o que? Instruir, analisar e executar orçamentária e financeiramente as demais despesas de pessoal incluídas na folha de pagamento. Vamos para a resposta. Errado. A divisão de pagamento e execução financeira e orçamentária de pessoal compete instruir, analisar e executar orçamentária e financeiramente as demais despesas de pessoal não, cuidado, peguinha aqui sutil, não incluídas na folha de pagamento. Então, muita atenção. Como eu falei, procure estudar a lei seca como se você fosse examinador da banca. O que você alteraria para levar o candidato ao erro? Por exemplo, você tira esse não aqui e deixa incluído esse na folha de pagamento, eu te garanto que muitos candidatos iriam errar se fizesse isso na prova. Então, estude como se você fosse o examinador da banca.
Compete à divisão de pagamento e execução financeira e orçamentária de pessoal o quê? Prestar informações de dados jurídicos para fornecer subsídios necessários à defesa da União em processos judiciais. Vamos para a resposta. É errado. A divisão de pagamento e execução financeira e orçamentária de pessoal compete prestar informações de dados financeiros para fornecer subsídios necessários à defesa da União em processos judiciais. Dados jurídicos, nada a ver. Compete à divisão de pagamento e execução financeira e orçamentária de pessoal o quê? Instruir processos e executar atividades referentes a pagamento de exercícios anteriores, auxílio funeral, ajuda de custo, gratificações adicionais e indenizações, ressarcimento de salários e encargos sociais, pagamentos de estagiários e outros. Enquanto isso, beber um pouco d'água aqui. Vamos para a resposta. Correto. A divisão de pagamento e execução financeira e orçamentária de pessoal compete instruir processos e executar atividades referentes a pagamento de exercícios anteriores, auxílio funeral, ajuda de custo, gratificações adicionais e indenizações, ressarcimento de salários e encargos sociais, pagamentos de estagiários e outros. Compete à Coordenação Geral de Logística analisar e avaliar todos os atos relacionados ao procedimento licitatório e à gestão de contratos no âmbito da diretoria executiva. Vamos para a resposta. Correto. A Coordenação Geral de Logística compete analisar e avaliar todos os atos relacionados ao procedimento licitatório e à gestão de contratos no âmbito da diretoria executiva. Compete à Coordenação Geral de Logística o quê? Observar as normas emanadas do órgão central do Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais. Vamos para a resposta. Correto. A Coordenação Geral de Logística compete observar as normas emanadas do órgão central do Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais. Compete à Coordenação de Licitações e Contratos coordenar, supervisionar, orientar e executar as atividades de licitação, salvo realizar a conferência do correto enquadramento das licitações. Vamos para a resposta. Errado. A Coordenação de Licitações e Contratos compete coordenar, supervisionar, orientar e executar as atividades de licitação, bem como realizar a conferência do correto enquadramento das licitações. Questão errada. Lembre-se, salvo é o mesmo que excetuado e exceto. É informação importante para as provas. Compete à coordenação de licitações e contratos o quê? Definir se as aquisições de bens e serviços são inexigíveis ou prescindíveis, ou qual a modalidade e, consequentemente, o tipo da licitação. Vamos para a resposta. Correto. A Coordenação de Licitações e Contratos compete
Definir se as aquisições de bens e serviços são inexigíveis. Cuidado que a banca poderia colocar exigíveis ou dispensáveis. A banca poderia colocar o quê? Imprescindíveis, por exemplo. Imprescindíveis seriam indispensáveis. Ou então colocar prescindíveis. Prescindíveis também estaria correto. Então, muito cuidado. São inexigíveis ou dispensáveis, ou qual a modalidade e, consequentemente, o tipo da licitação. Então, aqui informações muito importantes. Compete à coordenação de licitações e contratos o quê? Analisar as notas técnicas sobre reajuste de preços, repactuação, reequilíbrio econômico-financeiro e quaisquer outras propostas de alteração contratual. Vamos para a resposta. Correto. A coordenação de licitações e contratos compete analisar as notas técnicas sobre reajuste de preços, repactuação, reequilíbrio econômico, financeiro e quaisquer outras propostas de alteração contratual. Compete à coordenação de licitações e contratos gerenciar o andamento financeiro das atividades relacionadas ao procedimento licitatório e à gestão de contratos. Vamos para a resposta. Errado. A coordenação de licitações e contratos compete gerenciar o andamento processual das atividades relacionadas ao procedimento licitatório e à gestão de contratos. Andamento financeiro, nada a ver. Andamento processual. Compete à divisão de gestão contratual o quê? Elaborar minutas de contratos, termos aditivos e outros congêneres para apreciação da consultoria jurídica. Vamos para a resposta. Correto. A divisão de gestão contratual compete elaborar minutas de contratos, termos aditivos e outros congêneres para apreciação da consultoria jurídica. Compete à divisão de gestão contratual o quê? Elaborar nota técnica e verificar a conformidade documental necessárias aos pagamentos devidos. Vamos para a resposta. Correto. A divisão de gestão contratual compete elaborar nota técnica e verificar a conformidade documental necessárias aos pagamentos devidos. Compete ao Serviço de Procedimento Licitatório comunicar à COLIC qualquer irregularidade que vier a ser constatada e sugerir medidas corretivas e preventivas visando a perfeita execução dos contratos. Vamos para a resposta. Errado. Ao Serviço de Procedimento Licitatório compete comunicar à COLIC qualquer irregularidade. Cuidado com as pegadinhas. Qualquer irregularidade que vier a ser constatada e sugerir medidas corretivas e preventivas visando a perfeita execução dos contratos.